turbe vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Glória a Deus, igreja. O preço de ser um cristão. Se possível, abrir o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 a 10. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10. Alegra-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará ao julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Meus amados, no momento que eu recebi o convite, eu fui procurar uma palavra.
acabei olhando no livro de Eclesiastes e falei, é essa palavra aqui. Aí pensei comigo, eu falei, vou dar mais uma vasculhada na Bíblia, né? Aí, mas não tinha, assim, a mente já estava focada mesmo. Meus irmãos, Deus sempre quer a nossa felicidade. Ele quer nos ver felizes todos os dias. Por mais que tenhamos dificuldades e encontramos problemas nos nossos caminhos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em todo momento, Deus não quer nos ver tristes. Nesse versículo, nós podemos ver que podemos fazer tudo o que está em nosso coração, tudo o que está ao alcance das nossas vistas. Porém, ao mesmo tempo, Deus faz uma advertência, onde tudo que você fizer, todas essas coisas, Deus o trará ao julgamento. E outra, Deus também nos dá uns limites, que é os seus mandamentos. E nós devemos obedecer esses mandamentos de Deus. Meus irmãos, no mundo em que vivemos, tem tantas coisas boas, que se dizem boas, né, para nos oferecer. E nós, servos de Deus, existe um preço que nós devemos pagar para ser um servo de Deus. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, a palavra diz que seríamos odiados por causa do nome do Senhor, mas devemos tomar a nossa cruz, morrer para essa vida terrena e viver a vida em Cristo. A partir do momento que nós somos servos de Deus e aceitamos Deus como nosso Salvador, nós devemos morrer para o mundo e viver exclusivamente para Cristo. No mundo, irmãos, está cheio de aflições, mas tendo um bom ânimo, com certeza a vitória está garantida, porque Deus venceu o mundo. E se nós somos cristãos e servos de Deus, Deus está conosco em todos os momentos. Amém? Tudo, meus irmãos, tem um preço. Tudo que tem um preço, tem sua recompensa. Por isso sabemos que, embora seja difícil para um jovem, para uma pessoa madura, ou para um velho, uma pessoa de idade, vamos dizer, vale a pena servir a Deus. Porque nunca foi falado que seria fácil ser cristão. Ser servo de Deus nunca foi falado, nunca foi relatado que seria fácil, que ia ser um mar de rosas. Pois então nós temos que pagar um preço. E uma coisa eu pergunto a vocês: vocês estão dispostos a pagar esse preço? Vocês estão dispostos a pagar o preço? Que, como eu disse, para você, tudo que se tem um preço, você tem uma recompensa. Para você exigir a recompensa, você tem que pagar o preço. Se todos estão dispostos, eu vou citar algumas recompensas que é concedida a nós que servimos ao nosso Deus. Uma das recompensas, meus irmãos, é a alegria. Alegria e disposição para viver é uma característica marcante das pessoas. Onde você encontra um grupo de jovens, por exemplo, sempre há animação e alegria. Os jovens sempre têm aquela energia, sempre tem aquela alegria, aquela animação que às vezes falta numa pessoa madura, numa pessoa já de idade. Porém, depois que ele vem para a igreja, cria-se aquele mito, que o crente ele tem que ser carrancudo, que o crente ele tem que ser o sabidão. Dizem que o crente sabe mais, quer ser melhor do que os outros. Muitos dizem que o crente é o santão do pedaço, vamos dizer assim, né? Mas na realidade não é bem assim. As pessoas que conhecem Jesus, eles são alegres, elas são dispostas, e elas adoram o Senhor a todo momento. A alegria, meus irmãos, a diferença da fonte desta alegria, da alegria do jovem cristão e a alegria do jovem do mundo, ela não é a mesma. A fonte dela é diferente. No livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, amém? E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam,
porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, meus irmãos, o servo de Deus, a alegria dele tem uma fonte, que se chama Jesus Cristo. Muitas vezes nos deparamos com homens e mulheres fracos e viciados no mundo, pelos prazeres que o mundo lhe proporciona. Mas nós cristãos, os nossos prazeres são outros. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá, não se turve o vosso coração, nem atemorize. Então, meus irmãos, nós cristãos, que temos fé e acreditamos em Deus, nós estamos com a paz em nosso coração e sabemos que Deus está conosco. Uma dica que eu deixo a vocês: alegre-se sempre em Deus e não ao mundo, principalmente os jovens, que é cheio de energia, cheio de animação. Busque a palavra, busque viver dentro dos mandamentos de Deus. A segunda recompensa, meus amados, é o prazer. Recreação e diversão é o que não falta nesse mundo moderno. Diariamente nós deparamos com diversas propostas de distrações vindas do mundo, dentro da nossa sociedade, na televisão. Em todos os momentos o mundo está nos proporcionando diversões, distrações. E a frase que seja feliz o seu coração, nos dias de hoje ela poderia ser traduzida numa linguagem muito popular: curtir a vida. Vamos curtir a vida, hoje é só curtição. O significado de curtir, meus irmãos, curtir significa padecer, sofrer, calejar, suportar, envelhecer ou apodrecer. Como exemplo, um couro curtido foi envelhecido. Quem quer uma curtição dessa? Eu imagino que nenhum servo de Deus espera uma curtição dessa. Nós queremos sim viver a vida de Cristo. O jovem, meus amados, que extravasa com exageros na sua mocidade, ele paga um preço muito caro. Os jovens que estão presentes, muito interessante, prestar bastante atenção. O jovem que extravasa com exageros na sua mocidade, muitas vezes ele tem a sua existência ceifada prematuramente. Fernando, mas como assim? A morte, meus irmãos. Muitas vezes os jovens que não se cuidam e que não se vigiam, ele pode ter sua existência ceifada mesmo. Aqueles que conseguem passar por isso aí, eles acabam absorvendo doenças e envelhecem com problemas. No mundo, nós podemos pegar alguns exemplos, como artistas, como os atores. Como artista temos Cazuza, que viveu o mundo, viveu extravagante, viveu exagerado, viveu com exagero, e teve sua vida ceifada, muito cedo, prematuramente. Outros exemplos, nós temos Michael Jackson, que teve uma vida vivendo de acordo com as tuas vontades, de acordo com os teus desejos. Ele não teve a vida ceifada tão prematuramente, mas ele absorveu doenças e teve sérios problemas em sua velhice. Meus amados, servir a Deus não é desgostoso. Quando se conhece Jesus, a sua diversão é diferente. A sua diversão é duradoura. E o que nos fortalece é conhecer o verdadeiro Jesus. Ela não é uma diversão de momento. Quando nós viemos cultuar na terça, no domingo, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Já os jovens que procuram uma balada, uma diversão no sábado à noite, o que acontece para ele no domingo de manhã? Ressaca, dor de cabeça, sem dinheiro na carteira e vazio. E nós, meus irmãos, que procuramos nossa diversão em Deus, essa diversão é duradoura, vocês podem ter certeza, e isso nos fortalece a cada dia mais. No Salmo 1, versículo 2, diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Meus irmãos, servindo a Deus, nós podemos ter prazer sempre, sempre. O prazer de servir a Deus, eu estou desde novembro servindo a Deus. E uma coisa eu posso garantir a vocês: o prazer de servir a Deus, meus irmãos, não há no mundo prazer nenhum igual e melhor do que esse. Nada no mundo pode lhe proporcionar o que eu sinto hoje. E hoje eu vou ser sincero a vocês, eu estou completando mais uma etapa da minha vida religiosa, de um servo de Deus. Mais uma etapa eu estou... E a primeira de muitas, se Deus quiser, em nome de Jesus. Meus irmãos, o que aprendemos? Seja você jovem, maduro ou velho, devemos buscar a Deus sempre. Busque a Deus, que você vai encontrar o prazer em sua vida. A terceira recompensa, meu irmão, é o futuro. Quem puder abrir as Bíblias no texto de João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meus amados, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E é por onde nós devemos andar. Nesse mundo, nessa vida, não existe outro caminho, a não ser conhecer o caminho de Deus e trilhar por esses caminhos. Os pensamentos do Senhor, vocês podem ter certeza, é muito melhor do que os nossos pensamentos. Às vezes, o que você pensa para você, que você acha que está na hora, não é a vontade de Deus, não é a hora de Deus. Eu demorei muito para aprender isso. Já fiz muitos negócios mal feitos com o desejo da carne. A partir do momento que eu passei a entregar nas mãos de Deus o meu futuro, as coisas é feito conforme a tua vontade. E nós ficamos até mais conformados com isso. Irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8, já ia falar dígito, Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, às vezes nós queremos trilhar uns caminhos que não é o caminho de Deus. Às vezes passamos por um caminho muito tortuoso, muito difícil, muito cheio de dificuldade, obstáculos. Nós pensamos, tem um caminho mais perto, mais curto, menos dolorido. Só que aquele é o caminho que Deus lhe proporciona. O que é, às vezes, o caminho, o que é a vontade, os pensamentos de Deus, nem sempre são os seus. Meus amados, a Deus pertence o nosso futuro. Ninguém tem o conhecimento do que vai acontecer daqui a um segundo. Ninguém tem o conhecimento do que vai acontecer logo em seguida. Mas a pessoa que se rende à vontade de Deus, ele tem uma vida de sucesso, de bênção e de vitória. E isso vocês podem crer. No Salmo 119, meus amados, capítulo 9, quem puder acompanhar. Amém? Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Meus amados irmãos, não adianta nós projetarmos um caminho de sucesso para o futuro sem a presença de Deus nesse caminho, meus irmãos. O que nós pensamos, às vezes, não é o pensamento de Deus. Antes de mais nada, temos que colocar Deus na frente de todos os nossos negócios, de todos os nossos planejamentos. Pois quem estabelece as coisas nas nossas vidas, as nossas bênçãos, quem estabelece todas as coisas, meus irmãos, é nosso Deus. Que Ele é único, Ele é Salvador, é Ele que nos concede a vitória. Uma coisa eu quero perguntar para vocês, meus irmãos, nesta noite. O teu futuro, o futuro de vocês têm colocado na mão de Deus? Ou muitas vezes têm tentado trilhar o caminho do desejo da carne? Ou muitas vezes têm tentado fazer o que está em sua mente? Tem dobrado o joelho? Tem entregado o teu futuro nas mãos de Deus? Meus amados, o nosso futuro está nas mãos de Deus, em mais nenhum outro lugar. A quarta recompensa, meus irmãos, é a satisfação.
No mundo, o prazer e a alegria, na maioria das vezes, são coisas passageiras. As pessoas sempre estão em busca de algo para se satisfazer. Nunca estão contentes com determinadas conquistas. No Salmo, que é muito conhecido por todos, que é o Salmo 23, capítulo 1. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um versículo muito conhecido por todos e bem esclarecedor. Pois só Jesus é quem nos satisfaz. Ele é o nosso pastor e Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Ele é nossa sustentação, Ele nos fortalece, meus irmãos. É difícil de encontrar alguém satisfeito no mundo, pois estão em constante mudança, estão em busca de alegria, principalmente os jovens. Como exemplo, os jovens, festas, roupas, dinheiros, namoro, vício, entre outras coisas existentes nesse mundo. Só que são coisas, meu irmão, que não satisfazem. Como eu citei, vai na festa no sábado, no outro dia, sobra o vazio, a carteira vazia, a dor de cabeça. O cristão não depende de uma balada para se satisfazer. Ele não depende de um show para estar satisfeito. A sua satisfação, meus irmãos, é eterna em Jesus. Nós somos criados e alimentados por Deus, por esse Deus vivo que está presente. Como eu posso confirmar isso para vocês pelo livro de João, no capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Então, meus amados, para se satisfazer, não precisa balada, não precisa essa curtição, é simplesmente procurar o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Esse sim matará a nossa fome e saciará a nossa sede. Lembrando que só Jesus é quem te satisfaz plenamente. Outra recompensa, meu irmão, de um cristão é a vigilância. Isso aqui é muito forte. Muitas das vezes, já caí várias vezes, viu, gente? Nessa questão de ir pelo olhar. Muitas das vezes somos atraídos pelo olhar. E buscando nas Escrituras, meus irmãos, eu encontrei um texto bem claro de Adão e Eva, que todos devem conhecer. Está em Gênesis. Aquele que puder estar abrindo e acompanhando, Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Todo mundo já sabe o final, né, meus irmãos? O fruto da árvore é agradável aos olhos, e foi aí que Adão e Eva caíram, quando comeram o fruto e perderam a vida eterna. Então, meus irmãos, o mundo, para se atentarmos, nós cristãos, o mundo ele tem se preocupado em criar coisas que agradam aos olhos das pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são o que Deus preparou para os que o amam. Amém? Então, amados, não podemos nos deixar ser enganados pelo olhar. Precisamos andar guiados pela fé e não pelas vistas, porque muitas vezes as vistas te levam para o mau caminho, para o caminho das trevas. Seja sempre vigilante para não ser enganado. Mantenha, meus amados, os seus olhos no autor da vida, que é o nosso Deus. Esse tu pode ter certeza, que esse não decepciona. A outra recompensa, meus irmãos, que eu tenho para falar para vocês, é o compromisso. O nosso compromisso com Deus.
Muitos evitam pensar que tem que prestar conta. Acham que é uma bobagem, pois tem muito tempo pela frente. Só que pelo contrário, aquele que menos tempo tem, são os que mais têm que acertar as suas contas. Não, eu tenho tempo ainda para me recuperar. Eu estou seguindo, não estou seguindo os mandamentos de Deus. Não, mas eu estou novo, eu estou jovem. Mas é desde cedo que nós temos que ter o compromisso. Porque a nossa vida na terra é curta, mas a nossa vida espiritual, ela é imensa. E a nossa vida espiritual vai refletir as nossas atitudes na terra. Nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes na terra. Então, meus amados, temos que prestar conta sim, que dependendo das nossas escolhas, serão as nossas recompensas. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, eu quero que vocês possam acompanhar comigo. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse texto é muito forte, né, meus irmãos? Você tem o discernimento, Deus lhe dá a opção de você escolher. A vida, lhe propõe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, pois sugere que se escolhe a vida, meus irmãos, para que você possa viver, você e a tua descendência. Então, meus irmãos, as nossas decisões em nossas vidas determinam o futuro dela. O que você quer para a sua vida na eternidade, vai depender do que você está fazendo hoje. Para que possamos ter recompensas, devemos olhar somente para Jesus, pois somos tentados a olhar a várias coisas do mundo. O mundo está lhe proporcionando várias coisas para que você possa olhar, para que você possa tirar teu foco de Deus. Mas nós temos que ter o comprometimento com Deus. Devemos ter comprometimento com a palavra de Deus, pois Ele é o nosso Salvador e quem nos fortalece. Um cristão é comprometido e responsável, meus irmãos, em tudo que se faz. Em tudo que se faz. O verdadeiro cristão, ele é comprometido com Deus. E com isso, meus amados, a nossa recompensa pode ter certeza que ela virá, em nome de Jesus. O sétimo, meus irmãos, e último recompensa é o livramento. O que Deus quer para nós é o melhor nessa terra, o que é eterno. Todo desgosto e tristeza, Deus não quer que seus servos passem por isso, de maneira alguma. Deus, Ele está sempre nos dando o livramento. Quem aqui que nunca teve um livramento de Deus em suas vidas? Eu tive vários. O último em 2014. Onde eu cheguei até a despedir da minha esposa. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou morrer. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu não aguento, meu cansaço físico. Só que, meus irmãos, eu não imaginava o projeto de Deus na minha vida. Não imaginava. Deus me restaurou do meu problema. Hoje eu estou curado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nisso. E como eu citei, meus amados, eu tive esse livramento e eu ainda demorei para abrir os olhos. Isso foi em dezembro de 2014 e eu fui acordar para a vida em agosto de 2015. 8 meses ainda olhando tudo que o mundo tinha para oferecer. Olhando todas, sendo tentado pelo mundo a todo instante. Tanto que nesse intervalo, fiz negócios mal feitos pela vontade da carne, onde eu estou pagando o preço hoje. Mas Deus está me dando força para superar. E aqui, como eu disse para vocês, eu estou cumprindo mais uma etapa dessa vida de cristão.
que em nome de Jesus vai ter muitas e muitas ainda. Por isso, meus irmãos, Deus nos ensinou a orar como devemos. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: e não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Seja o mal que há no mundo, meus irmãos, até o mal que há em nós mesmos, que muitas vezes a gente faz o mal para alguém, mesmo sem intenção, mesmo o mal existente no mundo e o mal que existe em nós, que nós pensamos, nos maus que nós fazemos, às vezes nós não fazemos, mas só de pensar, já praticamos o mal. Deus nos livrará de todos esses maus, você pode ter certeza disso. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Ezequiel 36, versículo 26, eu achei esse texto muito interessante, como todos os outros, né? E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Meus amados, quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele tira tudo o que é de ruim existente na vida dela. Teu coração é restaurado. Teu coração é restaurado. Você ganha um coração novo. Eu ganhei vários corações. Eu ganhei coração em 2014, ganhei coração em 2015. Quando me converti, estou ganhando corações todos os dias. Ganhei o coração até da minha esposa. Então, meus irmãos, e além de Deus nos restaurar, nos purificar, Ele muda os nossos desejos e as nossas vontades. Antes de você conhecer a palavra, conhecer o caminho, o desejo é outro. Jovens que não aceitaram Jesus, pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, o caminho de Deus é fantástico. Os desejos e as vontades de Deus, vocês podem ter certeza que é excepcional, é maravilhoso. No livro de Romanos, meus irmãos, diz o seguinte, capítulo 12, versículo 2, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados, pode ir sem medo, pode ir sem medo, entrega na mão de Deus, meus irmãos, faça parte do cristão, que a vontade de Deus é sempre boa e agradável. A única forma, meus amados, de estarmos protegidos do perigo do mundo, e que é muito, que a gente sabe que os dias de hoje, a atualidade, está muito perigoso em todos os aspectos, para você constituir família, para você educar a família, para você manter teu trabalho, para você trabalhar. Meus amados, está cheio de dificuldades, muitas barreiras e obstáculos, mas uma coisa eu garanto a vocês, que vivendo na presença de Deus, esses perigos, essas setas, essas influências malignas, isso aí vai passar longe, pode ter certeza, que Deus te livrará de todo o mal, meus irmãos, em nome de Jesus, todos nós estamos livres de todos os maus. Meus amados, o meu texto eu não sei se era muito longo, mas eu já estou quase acabando, você entendeu? Não sei se vai um pouco do nervosismo, mas eu já estou na conclusão, viu? Desculpa a brincadeira, irmãos. Amados, nós temos que pensar de um jeito, de que um dia não existimos, e um dia não iremos mais existir nesse mundo. É um ciclo. Um dia nós fomos criança, viramos adultos, envelhecemos. Ou seja, na nossa vida, tudo é passageiro. Nós temos que buscar algo que é eterno, meus irmãos. E o que é eterno é Deus. É viver o caminho de Deus. É viver para Deus. É viver os mandamentos de Deus. É obedecer à vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida sempre alegre. Devemos nos alegrar, nos recrear, mas sempre na presença do Senhor. Não precisamos ir para a balada no sábado à noite.
vamos cultuar, vamos orar, não se esquecendo que devemos prestar conta de tudo isso aí. Não se esquecendo que devemos prestar conta. Não só no mundo que existe prazer, na presença de Deus, também é possível encontrar prazer. Eu encontro prazer na presença de Deus. A minha diversão hoje é algo que é relacionado a Deus. Vamos assistir um filme? Vamos. Vamos assistir um filme direcionado às vontades de Deus. Vamos assistir um filme que fala dos caminhos de Deus, que fala sobre os mandamentos, sobre a vida de Deus. Então, meus amados, em Deus, na presença de Deus, é possível encontrar prazer muito maior e muito mais duradouro e eterno e firme do que é encontrado no mundo. A equipe de louvor pode ir se achegando. Meus irmãos, finalizando, uma coisa eu garanto a vocês. Eu me converti e batizei em novembro, eu e a minha esposa. E uma coisa eu falo para vocês: vale muito a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. E o aprendizado vem a cada dia. E Deus nos restaura e nos mostra a cada dia os teus planos.